Para quem está entrando, para quem entrou, né, para quem não me conhece ainda, meu nome é Graziele Bagsos, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu ministro aulas na graduação em Direito, na pós-graduação também em Direito, e na pós-graduação eu tenho algumas orientações, né, que são orientações institucionais, que são orientações de mestrado, especificadamente. Eu não estou ainda orientando no doutorado. E no mestrado, né, ali eu cumprimentei a Luciele é minha orientanda desde o ano passado, né, trabalha a temática feminismos, que eu trabalho direito e feminismos na pós, e nesse ano eu tive a grande satisfação, né, de ter a Letícia ingressando como minha orientanda nesse semestre que já começou tão turbulento, né, tão complicado, e topou continuar, né, o trabalho da pós e iniciar um trabalho paralelo à pesquisa dela, que vai ser a pesquisa de mestrado, que é uma pesquisa vinculada ao mapeamento, inicialmente, que eu fiz nas primeiras 4 semanas de quarentena, para a gente trabalhar a ideia de violência contra as mulheres nesse momento de pandemia. A Letícia não está só comigo, a Letícia também está comigo e com a Luceli, que eu também cumprimentei. Então, por isso, a live vai ser feita em 3 pessoas, como a Liane informou a gente. Eu vou conversar primeiro com a Letícia, daí posteriormente, né, como a gente está trabalhando o artigo no coletivo, após a Letícia falar sobre a parte dela, a Luceli adentra na live e daí fala a parte dela também. Acredito que vocês vão falar a minha parte também, né, que é a parte introdutória, então eu vou deixar mais para vocês, qualquer coisa a gente faz o complemento, mas vai ser uma conversa, né, as minhas lives são mais por essa dinâmica mais informal. Antes aí de falar sobre a temática em si, eu vou passar a palavra, né, eu acho que antes do que eu falar, melhor a pessoa, né, se identificar, se apresentar, eu vou passar a palavra para a Letícia, por gentileza, Lê. Então, oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né, e seguro em casa. Bom, eu sou a Letícia, eu sou de São Paulo. Eu passei a minha infância basicamente no Rio Grande do Sul, que é onde minha mãe mora, né, onde mora a família da minha mãe. E depois eu fui para São Paulo para estudar. E hoje eu moro aqui em Florianópolis, né? Eu vim para cá para fazer o mestrado. Eu tenho o privilégio de ser a orientanda da Grazi. Eu entrei esse ano, né, na UFSC. Bom, eu acho que eu não vou fugir muito da apresentação mais formal mesmo, né? Eu sou bacharela em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo e também sou cientista social pela mesma universidade. Então, é importante frisar que eu não sou formada em Direito, né? Mas eu estou fazendo mestrado em Direito, né? E também acho que é importante destacar que eu sou bolsista do programa de pós pela CAPES. Então, acho que essa bolsa é muito importante para que eu continue atuando na pesquisa, né? Em São Paulo, eu trabalhava, né, até mais ou menos fevereiro desse ano na Prefeitura de São Paulo. A última secretaria que eu trabalhei foi na assistência social e eu não conseguia me manter só com bolsa. Então, essa bolsa está sendo fundamental para a minha pesquisa. Uhum. Obrigada, Letícia. A Letícia comentou né, nessa apresentação que ela não é formada em Direito, é formada em Ciências Sociais. E nessa nossa conversa, antes da gente falar exatamente sobre a pesquisa que a gente está desenvolvendo sobre esse contexto, eu vou pedir para ela falar um pouquinho do projeto dela. E o projeto da Letícia, exatamente por ela ser das ciências sociais, foi um projeto que se destacou muito, porque a área do direito acaba não valorizando as pesquisas que são relacionadas às pesquisas de campo, né, as pesquisas aplicadas, e acabam, não sei porquê, na verdade, não dando muita importância para as questões de metodologia, para os métodos de procedimento, de abordagem técnicas. Geralmente, a gente encontra até doutorandos que não sabem o que são métodos de abordagem, métodos de procedimento, não sabem o que é uma técnica, não sabem o que é análise de dados, nem que existe análise de dados ou análise de discurso. E esse conhecimento
da Letícia foi muito importante para o destaque dela, né, quando da seleção. Letícia, eu vou pedir para tu falar um pouquinho sobre a proposta do teu projeto, antes da gente adentrar, né, desse artigo, porque como tu se alinha a, a, a minha temática de direito e feminismos acaba contemplando também a questão, né, de violência contra as mulheres. Então, vou pedir para tu falares um pouquinho sobre o teu projeto, se é possível tu já pensar se vai continuar com ele ou não, né? E depois a gente fala sobre o artigo. Tá bom. Então, eu só para contextualizar, assim, eu acho que o pré-projeto que foi aprovado nessa seleção do mestrado, ele traz um pouco da minha trajetória, assim. Por que que eu pensei nesse tema, né? Então, tem algumas questões, né, que é importante eu colocar. Uma delas é que, enquanto eu estava na faculdade, eu atuei, assim, mais ativamente em duas frentes, pensando na militância, né, estudantil. Uma delas era a educação popular, né, então, durante uns 4, 5 anos, eu atuei como coordenadora pedagógica, né, no cursinho popular da USP, e também fiz parte do primeiro grupo de formação do coletivo feminista da Faculdade de Economia, né, da USP. Então, tudo isso eu acho que contribuiu para que eu chegasse nesse tema. Além disso, eu acho que teve duas questões também bem importantes na minha vida, que tem a ver com violência de gênero. Uma delas eu acho que é mais por conta da violência doméstica, né, em relação à minha mãe e todo o contexto, né, familiar com o meu ex-padrasto. E a outra violência foi uma violência que eu sofri, um assédio sexual no transporte público, né, em São Paulo. Acho que muita gente deve ter ouvido falar, né, daquele caso do Diego de Novaes, que teve em São Paulo, na região da Avenida Paulista, que fez muitas vítimas, né, nessa região. E uma delas fui eu. Então, foi um fato bem marcante, assim, na minha vida, porque na época eu lembro que eu tive que fazer tudo sozinha. Tipo, quando aconteceu isso comigo no ônibus, eu tava sem bateria no celular, então eu tive que correr, literalmente, 3 quarteirões na Avenida Paulista para encontrar uma viatura de policial. Eu tive que sozinha impedir o linchamento do agressor. Então eu Sim. estava meio que aos prantos, tentando acalmar as pessoas, pedindo para que elas esperassem a polícia chegar. E aí depois que aconteceu isso, ainda teve uma audiência, né? E aí nesse processo eu vi o quanto que a saída era muito estrita no sentido penal, sabe? Muito punitivo. E aí, acho que muita gente acompanhou, né? Saiu em vários jornais, muitos dos Sim. relatos eu topei falar, né, com jornais, enfim, mesmo de modo anônimo, né? Porque eu tinha muita vergonha, muito medo, né, de falar sobre isso. Principalmente medo, eu acho, porque, como vocês viram, né, ele era preso, solto, e ele sempre Muito violento. praticava. E era muito próximo da minha casa também, onde aconteceu, e os outros casos Sim. também, na mesma região, inclusive na linha de ônibus que eu pegava para voltar da faculdade à noite, né? Então, depois eu sei que ele foi preso, né, por conta de outros processos, mas a minha experiência foi muito marcante no sentido do sistema de justiça mesmo, né? Então, todos esses processos tiveram uma saída estritamente punitiva, assim, penal, e foi difícil ver outras coisas, outras abordagens, né, para lidar com esses temas de violência. A minha pesquisa, então, eu trago isso porque todas essas questões vão estar no meu projeto, né? Então, assim, meu projeto basicamente vai falar sobre a aplicação da Lei Maria da Penha no sentido penal, né? E tem muitas reflexões ali, né? Então começa com, por exemplo, o sujeito, né, da Lei Maria da Penha, que muitas vezes a gente fala uma mulher que é uma categoria que todo mundo considera universal, mas que na verdade não é, né? A gente tem que falar de mulheres, né? Então, a quem essa lei vai atender, para quem que ela realmente atinge, né? Para quem que ela faz mudança na vida. Sim. Então, é claro que a Lei Maria da Penha é uma lei excepcional, assim, em termos de
em termos de avanço nos direitos humanos, direitos das mulheres, tudo mais, né? Principalmente no combate à violência doméstica. Mas tem algumas questões que a gente pode pensar, né, quando ela é aplicada. E uma delas é que a maior parte da lei fala de proteção e prevenção, né? Acho que só Uhum. agora que ela traz um crime novo, que é quando tem descumprimento da medida protetiva. Mas até Sim. então, ela falava mais de prevenção e proteção, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que também ficar bem alerta para essas mudanças que estão acontecendo agora, porque quando a lei foi feita, ela trouxe muito o debate dos movimentos, né? Movimentos sociais, movimento feminista, de mulheres negras. Então, por isso que ela foi muito bem escrita nesse sentido, né? Mas hoje a gente vê que tentam mudar e levam para o caminho muito perigoso, que é da simples punição, né? Então a gente tem que Uhum. estar bem atento em relação a isso. Mas basicamente o que eu vou pensar é por conta do foco que é dado hoje para a punição, ela é muito limitada, né? Isso vai ser por conta, assim, digamos que ela não se efetiva como poderia, né, potencialmente ser, por conta do racismo e do colonialismo, basicamente, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nesses alicerces que constituem nossa sociedade, né, principalmente no contexto Uhum. brasileiro, e pensar que o acesso das mulheres a essa lei não é o mesmo, né? Então, a gente tem principalmente as mulheres da periferia, né? E eu falo isso enquanto uma mulher branca, cis, Uhum. que teve acesso ao ensino superior e, no caso, nesse caso que eu tive contato com a justiça, eu morava num bairro considerado de classe média alta, né? Então, quando a gente pensa nas mulheres que estão na periferia, na grande maioria da população brasileira, que é mulher e que é negra, né? Como que isso se dá? Como que esse acesso se dá? Isso é bem faz a gente refletir bastante sobre isso, né? Então, quando você tem as mulheres, por exemplo, na periferia, muitas vezes elas já são afastadas logo de cara para fazer uma denúncia, né? Então, porque ela enxerga o Estado, quando ele chega nas comunidades, por meio de violação de direitos, né? Inclusive de violência policial e tudo mais, que a gente já está cansado de ver, né? Nos jornais. Então, a gente pensa que, por exemplo, saiu a pesquisa do IPEA em 2019, que mostra os homicídios de mulheres entre 2007 e 2017, ou seja, a lei já estava, né, em vigência. Nesse período a gente vê, quando a gente pensa, a gente separa entre mulheres negras, né, que aí inclui mulheres pretas e pardas, um aumento de homicídios de 60% em números absolutos. Quando a gente olha para as mulheres não negras, e aí está dentro mulheres brancas, indígenas e amarelas, o crescimento foi de 1,7%. Então, esses números são muito discrepantes, né? Eu acho Sim. que é muito difícil a gente falar desse assunto sem pensar nisso. Até falo, cito a Djamila Ribeiro, né, que ela fala, raça não é Uhum. recorte, é fundamento. Então, para a gente, isso vai ser uma premissa, tanto na pesquisa que a gente está fazendo agora, na pandemia, né, quanto no meu pré-projeto mesmo. Uhum. E aí eu trago um pouco a Angela Davis também para pensar que a violência doméstica ela pode ser vista como um castigo, né, como uma forma de punição para a mulher. Então não é difícil a gente ouvir de mulheres, né, que sofreram violência, elas relatando que se sentiram culpadas porque elas acham que fizeram algo errado para ter Uhum. sofrido a violência, né? A gente sabe que não, nunca, a culpa nunca é da vítima, mas isso acontece, né? A gente escuta muito Sim. isso. Então, para ela, como que você vai punir uma prática que é uma forma de punição também, né? Então é um tanto paradoxal e não faria sentido, né, para a gente pensar nessa resposta para o problema. Então a minha proposta seria pensar como que é esse impacto, né, da aplicação penal da lei para as mulheres e o que isso traz de Uhum. fato de benefício, o que isso pode agravar o problema também, porque muitas vezes as mulheres, quando elas denunciam, elas podem ser reinseridas no ciclo de violência. Pode até agravar, né, esse ciclo. Por exemplo, quando a mulher, por exemplo, o cara é preso e a mulher se sente muitas vezes culpada, né, por ter levado essa prisão, e ela começa a visitar ele na prisão. Ela se sente responsável por isso, né?
Isso é bastante Uhum. comum também. A gente vê em vários estudos, né, relatos desse tipo de coisa acontecendo. E uma notícia saiu esses dias sobre um feminicídio de uma mulher que ocorreu na frente dos dois filhos pequenos dela e que o ex-companheiro dela, o agressor, já estava preso. Só que de dentro da prisão ele conseguia controlar ela e ameaçar ela, caso ela parasse de visitar ele na prisão. Então ele ameaçava ela de morte. Então está sendo investigado hoje ele como principal suspeito, mesmo dentro da prisão. Então, mesmo o cara, né, sendo preso, muitas vezes não significa a proteção da mulher e a segurança dela, né? Pode também representar o perigo. Então acaba não, né, nesse caso não foi tão efetivo. E aí eu penso um pouco, entrando na metodologia, trazer um pouco a etnografia para pensar essa temática, né? Uma abordagem etnográfica, que vem mais das ciências sociais, da antropologia, Uhum. que eu acho que é bem interessante para a gente entender esse impacto na vida das mulheres, né? Que decidiram denunciar, que decidiram entrar no sistema de justiça, né? E usar o direito penal como uma forma de resolver essa situação. E aí, uma das reflexões que eu tenho feito constantemente é como que eu, enquanto pesquisadora, né, branca, ocupando esse lugar na universidade, tendo acesso à universidade e tudo mais, posso fazer com que as minhas interlocutoras, né, não se transformem no objeto de pesquisa, Uhum. mas sim sejam sujeitas, né, desse processo da pesquisa. E também uma forma de, eu sempre penso como que isso pode retornar para elas, né? Seja em melhoria das políticas públicas, eu não sei bem como fazer isso, mas é uma questão que eu sempre Uhum. coloco na frente para que a pesquisa, como muitas colegas também já falaram, né, do Lilith, que não querem que a pesquisa seja engavetada, né? Ela tem que Uhum. servir alguém, tem que servir algum propósito. Então, é uma das reflexões que eu também coloco nesse projeto. Bom, aí eu já não sei se eu posso já passar para pesquisa atual, já fazer o gancho. Deixa eu só fazer uns comentários, Lê. Eu sinto muito pela situação que tu tenhas passado. A gente acompanhou, eu como professora de hermenêutica jurídica também, acompanhei e trouxe o caso para os alunos para a gente refletir exatamente sobre essa questão de sopesamento da pena e tentar entender contexto. E eu trouxe, né, esse caso para a gente refletir sobre a violência de gênero, né? Como é que os magistrados pensaram, né? Não foi exatamente na parte legislativa, mas eu trouxe bastante por conta das decisões judiciais. E a gente entende como é a questão da violência, né? É algo que o professor Adilson Moreira fala bastante quando ele trabalha a discriminação. Ele vai dizer que a discriminação, assim como a violência, pro direito tradicional, é pautado na ideia de ter a intenção, né? Então, se o cara tinha a intenção de violentar, né? Então, a gente trabalhou bem essa expressão, esse gancho, né, que a gente pode, né, essa lente, na verdade, que a gente pode utilizar para observar esses casos que estavam acontecendo. Mas até como a Fernanda comentou, a tua trajetória é muito bonita, né? A tua reflexão é bastante profunda, é bastante importante a gente pensar sobre vários pontos que tu trouxeste, e eu acho importante, eu vou só destacar algumas questões aqui, do que nós fazemos na academia e como levar isso para a comunidade, né? Que também somos nós, né? A comunidade também somos nós Sim. não somos uma academia numa torre de marfim, nós também somos essa comunidade, como que a gente pode levar isso para o extramuros, né? Em 2016, quando a gente começou a estudar mais profundamente a questão do direito das mulheres, a gente ainda não tinha entrado em direito e feminismos, e eu falo a gente porque eu não estava sozinha, né? Assim como eu não estou sozinha no Lilith, a gente estava em mais de 10 pesquisadoras refletindo sobre direitos fundamentais das mulheres, e junto com as pesquisas que a gente pretendeu fazer e que gerou o livro de 2017, que é chamado Direito das Mulheres, a gente foi também
a gente propôs algumas atividades de extensão. E essas atividades de extensão propostas eram palestras. E nós éramos convocadas para isso. Convidadas, na verdade. E nós fomos convidadas para ir numa comunidade carente, na Grande Florianópolis, no continente. E nesse convite havia necessidade de pedir licença, né, para alguém, né, que estivesse comandando a comunidade, que fosse algum líder da comunidade, por conta de questões de autogestão mesmo da própria comunidade. E a gente foi a essa comunidade, deu super ok o acesso, e ao final da fala da nossa colega, na época, que era parceira, que é a Fernanda Mambrini, que é defensora pública, ao final da fala da Fernanda Mambrini, que não foi uma fala elitista, foi uma fala não elitista, foi uma conversa mesmo para quem estava assistindo. O primeiro comentário foi de uma senhora que levantou o braço e disse assim: olha, muito bonito o que vocês estão trazendo para cá, lá da universidade, mas essas leis não cabem aqui, porque aqui não entra nem a polícia. Então, eu brinco, sério, que esse foi o primeiro momento em que a gente levou um tapa de extensão, porque extensão não se faz daquele jeito. Eu acho que isso vem muito da tua preocupação de não transformar na tua pesquisa, né, as mulheres ou as pessoas que vão dialogar contigo como objeto, né, mas que elas sejam as tuas sujeitas de pesquisa. Já vou te sugerir aqui para tu conversares com a Beatriz Coelho, né, que mestrou agora início do ano. Essa era uma preocupação muito forte nossa, porque foi a primeira pessoa do mestrado acadêmico sob a minha orientação, que foi a campo, entrevistar mulheres, e nós tivemos no projeto de pesquisa a professora Karine. A professora Karine trabalha decolonialidade de relações internacionais e também nas relações internacionais e também está conosco ali no PPGD. E ela teve umas falas muito incisivas na qualificação dela, que nos ajudou a pensar e a refletir exatamente nesse sentido, de como essas mulheres, para que essas mulheres não sejam objetificadas também pela pesquisa, né, mas que sejam as sujeitas, né, com quem tu dialogue e posteriormente tu consiga levar algum efeito dessa pesquisa para elas, né, possa pensar em mudar a realidade delas também. Especificadamente sobre a Lei Maria da Penha, eu estava verificando, fazendo a verificação, na verdade, das temáticas, das minhas orientações, das pessoas que nós temos no Lilith, e hoje nós temos a Bruna Pereira, a Carla, a Ariane, a Poliana, ingressou ontem conosco a Raíssa, que são 1, 2, 3, 4, 5 pesquisadoras que são do mestrado profissional, que estão pensando a Lei Maria da Penha especificadamente na prática, né? Então, por exemplo, a Bruna, ela está fazendo a pesquisa relacionada à representação e à retratação das mulheres, né, já dentro do processo da Lei Maria da Penha. E antes dessas pesquisadoras, nós tivemos a Priscila Moreira Fabre, que fez um mapeamento inicial, porque era preciso ter um mapeamento inicial de como que era a rede em Florianópolis. E a gente verificou que a rede não era nenhuma rede, né? Eram pontos esparsos em que não se tinha uma política pública implantada pelo próprio Estado. Então, se tu continuares, né, com essa tua pesquisa, provavelmente eu já estou pensando, a gente já tem um grupo específico de Lei Maria da Penha, mas a gente vai poder cruzar dados. Eu acho que isso vai ser muito rico para nós, né? E eu conversei com a Luciele, né, que é minha orientanda também, que está assistindo a gente. Joguei uma sugestão para ela, não sei se ela vai adotar ou não, que é fazer um levantamento dos NUMAPs. NUMAPs são núcleos de Lei Maria da Penha, que estão implantados em algumas universidades, salvo engano, né, eu não tenho certeza, porque eu não fiz o levantamento disso, mas em universidades estaduais. Então, por exemplo, a Luciele veio da Universidade Estadual de Maringá, da UEM.
Então, lá tem o NUMAP. É o NUMAP coordenado por 2 professoras, tem advogadas, tem assistência social, tem psicologia, então é uma rede interdisciplinar que faz esse acolhimento e esse atendimento à mulher. Então, se a gente tiver um levantamento de funcionamento, até de custos, de fluxos processuais, de organização dessa estrutura, desse núcleo, né, da Maria da Penha, que é o NUMAP, a gente pode pensar em ter algo também na Universidade Federal, só que a gente sabe que isso depende de orçamento, né? Isso depende de política pública. A Fábio está dizendo que é do NUMAP. Então, é algo importante, que é algo que a gente não tem na Federal. Eu lembro que a Luciele, são 10 estaduais no Paraná. Legal. É algo que quando a Luciele veio, né, para minha orientação, a gente conversou sobre, e a Luciele, acho que ela perguntou para mim, aqui não tem no MAP? Eu disse, não, não tem no MAP. E a importância disso, né, porque às vezes no núcleo de prática jurídica, acaba sendo tratado, como não é uma disciplina específica da graduação, acaba sendo tratado de uma forma não especializada, né, então tem todo um cuidado ao tratar esses casos, que muitas vezes acaba não tendo o olhar por conta da demanda, né, mais geral do núcleo de prática jurídica. Então, é algo que a gente pode pensar nesse sentido. E comentaste sobre ciclo de violência, né? Tem algumas autoras que vão, da psicologia, que vão trabalhar em espiral da violência, porque o ciclo da ideia é que tu sempre volta ao mesmo local, e a espiral da ideia de agravamento, né? Então tem só esses 2 termos para a gente pensar. Bom, deixa eu ver aqui. A Fábio comentou que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor legislação no combate à violência doméstica, segundo a ONU, mas infelizmente a lei não alcança todas. Ela atua como advogada em um projeto de extensão do NUMAP. É importante a gente refletir que a gente tem uma lei importante, a gente tem uma lei que é referência, mas, né, é o que a gente fala muito no Lilith, né, e até na ideia de direito e feminismos. O direito, a gente tem uma prescrição, a gente tem um dever ser, e os feminismos vão revelar para a gente, pela manifestação das mulheres, o que está acontecendo na prática. Então, uma coisa é a Lei Maria da Penha, que é uma prescrição excelente, que a gente precisa conseguir implantar, né? Então, esses esforços e esses tensionamentos, principalmente da pesquisa, e verificar em que grau que está essa implantação da Lei Maria da Penha. A gente não consegue fazer nacionalmente, né, pelos recursos que a gente tem, mas a gente consegue fazer localmente, para a gente refletir que essa estrutura não está implantada. Ela está prevista, mas ela está implantada, né? Então, é difícil até a gente falar de efetividade ou eficácia da Lei Maria da Penha, porque ela não está totalmente concretizada na realidade. Bom, Letícia, não sei se queres comentar alguma coisa. Não, acho que só agradecer a sua fala. Eu acho que todos esses trabalhos, eu vi que hoje você criou o grupo, né, dessas mulheres que estão trabalhando com a lei. Eu acho que vai ser bem importante para todas nós, né, pensar em conjunto, e os trabalhos, pelo que eu vejo, vão se complementando, né? Então, cada uma vai se aprofundar em algum ponto importante sobre a lei, né, sobre a aplicação, e aí a gente consegue pensar, construir algo em conjunto mesmo. Acho que vai ser bem importante. Perfeito. Bom, a gente agora passa para o artigo, né? É importante a gente fazer uma delimitação, por assim dizer, de mulheres, né? Como tu já bem fez. Uma aluna minha me perguntou, prof, por que vocês só estão trabalhando mulheres cis e mulheres hétero, né? E tendo algumas, né? Não vou dizer recorte, não gosto dessa palavra, mas trabalhando somente com esse grupo de mulheres. E isso já é algo que nos denuncia, que é trazido como uma denúncia na nossa pesquisa. Porque as notícias, né, que são as fontes de dados principais que a gente está utilizando, só falam desse tipo de violência contra as mulheres. Agora, de umas 2 semanas, 3 semanas, que eu estou ouvindo falar algo sobre violência contra mulheres trans, né? Sobre mulheres lésbicas não vi, então sobre mulheres negras a gente está vendo muito uma vinculação
né, com a população negra, né, sem falar especificadamente da realidade das mulheres negras. Então, também, possivelmente, vai ter esse atravessamento também de mulheres brancas. Então, é importante a gente falar sobre isso como uma denúncia. E até a Poliana, né, que eu mencionei aqui, que é mestranda do profissional, ela já está na coleta de dados, já está também na análise de dados, ela trouxe uma informação muito importante, posteriormente, talvez ela venha somar com a gente numa outra pesquisa. Ela verificou que, nesse momento pandêmico, era o momento em que ela ia começar a fazer as entrevistas, inclusive ela ia junto com a única policial que tem para uma das 3 regiões de Florianópolis para fazer a rota e verificar o cumprimento da Lei Maria da Penha, né, visitando e conversando com as mulheres. Ela verificou que ela não pôde ir fazer a rota exatamente porque esse serviço não foi considerado essencial e por isso está sendo feito de maneira remota. Então, a gente já tem aí estrutura, né? Para um batalhão, a gente tem uma mulher que vai sozinha, né? Uma policial que vai sozinha fazer essa verificação e que daí, ponto 2, não foi considerado serviço essencial por conta disso, não está funcionando. Mas parece que o contato está sendo feito pelo WhatsApp e tal, de uma maneira remota. Então, aí a gente já começa trazendo essas informações para a gente refletir sobre a realidade local, né? Mas o artigo não vai ser especificadamente sobre Florianópolis. Daí, Letícia, eu vou passar para ti. Bom, acho que a Grazi já falou bastante sobre essa questão, né, da dificuldade de encontrar nas notícias mesmo, e até mesmo nos portais, né, oficiais do governo. Sim. Essa questão de pensar, tirar essa, né, mulher universal que a gente acha que é uma só, que é um sujeito só, né, que isso não existe. E aí a gente vai ver, no contexto dessa pandemia, essas estruturas que a Grazi também já comentou, que estão sendo meio que escancaradas, né, na nossa cara, em relação ao racismo, ao sexismo, as desigualdades provocadas pelo neoliberalismo mesmo, né? Uhum. Quando a gente pensa em classe. Infelizmente, eu vou falar um pouco de como a gente pensou em conseguir os dados. Eu mandei um e-mail, fiz um pedido para o Ministério Público de São Paulo, porque a gente observou que São Paulo estava divulgando mais dados, né, de uma forma mais rápida, tanto sobre violência quanto mais em relação à violência doméstica mesmo, porque a gente pensa em medidas protetivas, né, esse tipo de dado. E aí eles responderam o e-mail dizendo que não tinham dados agregados por raça e cor. Então a gente já começa por aí, né? Porque isso, na lente deles, não é uma coisa assim importante que vai fazer com que eles soltem as notas técnicas com esse dado, né? Não estão olhando para isso. A Sueli Carneiro, ela fala isso em 2003, né? Sobre o mito da democracia racial, né? Que pelo mito da democracia racial se vê o poder público, né, vê como desnecessária essa coleta, né, de dado em relação à raça, etnia, cor. Isso ela falou para o sistema de saúde, que a gente também pode ver agora, né, nesses tempos de pandemia, que depois de uma pressão no movimento negro, o Estado do Rio, acho que a Justiça do Rio de Janeiro emitiu as diretrizes, né, de como coletar esses dados 2 meses depois da primeira morte, né, no Rio de Janeiro. Enfim, então a gente vê como que o racismo estrutural ele perpassa todas essas instituições, né, que é um conceito que o Silvio de Almeida vai trabalhar e outros autores também, né, e que vai ser muito importante para a nossa pesquisa também. Essa dificuldade de acesso aos dados mesmo. E aí a gente pode transportar essa crítica também para a questão da violência doméstica, né? A gente estava falando do coronavírus, mas se a gente for ver para a violência doméstica também, né? Quando temos acesso a dados, é sempre assim, tantas mulheres tiveram medida protetiva, mas a gente não está sabendo em que bairros estão acontecendo isso, de onde estão vindo essas denúncias,
né? Eu acho que a Lucely vai falar um pouco depois disso, né? Porque que Uhum. a criação de aplicativo muitas vezes para denunciar é importante, mas muitas vezes não resolve, né? Para muitas mulheres, não amplia o acesso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre. Bom, tem toda essa questão da subnotificação, né? Uhum. Mas eu vou falar um pouco sobre os casos, então, que a gente encontrou nas Perfeito. buscas, né, na internet. Uhum. Primeiro, é importante destacar que essa violência não é de agora, né? Então, a violência doméstica Uhum. sempre existiu, sempre teve subnotificação. Nesse momento, a gente não pode falar que o isolamento social é uma causa, né? Ele Uhum. vai talvez agravar essa situação, mas é errado a gente falar que ele é uma causa da violência doméstica, né? Como você já falou, tem toda a questão dos modelos mentais, né, que você trouxe no artigo também, para essa Uhum. pesquisa, né, de masculinidade hegemônica, de Uhum. feminilidade enfatizada, né, que são os padrões de comportamento, enfim. Sim. E aí, para pensar nesse contexto, a gente tem o primeiro ponto, que é o isolamento social, né, que é feito de uma forma quase que obrigatória nas circunstâncias atuais. Só que quando a gente olha para o ciclo da violência ou para a espiral da violência, a gente vê que em muitos casos o parceiro acaba isolando a mulher, né, em situação de violência, começa isolando da família, dos amigos, então ela já começa a enfrentar dificuldade para denunciar ou para conversar com alguém para entender que aquilo é uma violência, né? Então isso normalmente é feito de uma forma mais sutil, né? Tem uma manipulação psicológica envolvida e tudo mais. Nesse contexto, esse isolamento ele já é mais abrupto, ele é mais rápido, né? Então, digamos assim, que o parceiro não precisa nem se esforçar para isolar a mulher, ela já está isolada por conta do contexto atual, né? Então, isso já reforça mais um ponto, né? Pensando na violência doméstica. E aí tem uns casos, né, que apareceram nas notícias de Santa Catarina. Teve o caso da mulher que, acho que foi em Blumenau, que conseguiu pedir ajuda numa agência bancária. Então, ela estava em cárcere privado, né? Estava sem acesso ao celular, segundo a reportagem, né? E ela dá para ver que ela estava isolada, porque a família mesmo falou: ah, a gente nem percebeu nada, porque por conta da quarentena, né? A gente pensou, ela tá em casa por conta da quarentena. Mas não, ela estava em cárcere privado. E aí, por sorte, ela conseguiu entrar na agência bancária e o companheiro dela não entrou porque ele estava sem máscara. E aí ela conseguiu acionar, né, a gerente do banco e ela chamou a polícia e tudo mais. E ela conseguiu se livrar dessa situação nesse momento, né? E aí teve um outro caso, que acho que foi em Chapecó, que eu acho que muita gente deve ter ouvido falar, da mulher que pediu ajuda por uma toalha escrita em batom, né? Tipo, o número do apartamento. E aí os vizinhos conseguiram também acionar a polícia e tirar ela, né, do cárcere privado. Nos dois casos a gente vê que o controle, a dominação sobre os corpos das mulheres está muito presente, né? Nos dois casos as mulheres não tinham acesso ao celular ou o parceiro quebrou ou escondeu, né? Então é uma violência também patrimonial, né? Enfim. E aí outro ponto que chama atenção, né, nessas notícias que a gente está vendo é a menção de consumo de bebida alcoólica. Então, isso às vezes é tratado pela mídia de uma forma que dá a entender que a bebida alcoólica é a causa, né, da violência. A gente sabe que não, né? A bebida Uhum. alcoólica ela pode ser um gatilho, pode ser um estopim, né, para uma discussão, para uma briga, né, para um momento de raiva. Mas ela só reforça uma agressividade do homem que é muito por conta desse modelo mental, né, de masculinidade Uhum. hegemônica. E nos meios informais que a gente já ouviu falar que é masculinidade tóxica, né? Que muitas pessoas vão chamar por esse termo, enfim. E aí a gente vê que esse modelo mental, ele, né, que você até coloca no artigo, ele traz essa questão que o homem, para ser homem, tem que ser agressivo, tem que ser violento. Uhum. Desde criança, o menino tem que aprender a brigar na escola, né? Enfim, para reforçar a masculinidade, esse tipo de coisa. Então, isso poderia estar mais entre as causas do que o consumo da bebida alcoólica nesse período, né? Que também está sendo bem recorrente.
E outro ponto que apareceu nos relatos dos jornais é a questão do trabalho doméstico, que nessa pandemia as mulheres já são sobrecarregadas, né, com o trabalho doméstico normalmente, e principalmente para quem é mãe, né, e cuida dos Uhum. filhos, fica tudo a cargo da mulher. E isso tem irritado os homens, né, que estão tendo que lidar com isso. Tem relatos de mulheres que falam que eles ficam irritados por causa das crianças em casa, né, que não estão podendo ir para a escola. Elas têm que cuidar de tudo. O homem começa a colocar defeito, né, na comida, começa na limpeza da casa, sabe? Além de não ajudar, ele atrapalha também e dá mais trabalho para a mulher, né? Mais sobrecarga. Isso já é um peso muito grande, né, para as mulheres. Já é uma sobrecarga Uhum. muito forte por conta dessa divisão sexual do trabalho, por conta né, dos modelos mentais e tudo mais. E aí, nesse contexto, a gente vê que isso está se acentuando, né? Então, meio que revela o problema que já existia há muito tempo de uma forma muito mais forte, né? Muito mais preocupante, né? Então, e aí, dentro de tudo isso, a mulher vai ter dificuldade para denunciar, que já era uma dificuldade anterior à pandemia, né? Então, por muitas questões, por não ter acesso à justiça, por não saber que aquilo é violência, por não né, reconhecer como violência. E aí, nesse caso, por exemplo, para quem é mãe, fica complicado, você não sabe, você não tem para onde ir, você não sabe se vai poder levar os filhos, tem medo que aconteça algo a eles, que também são vítimas, né? Acabam sendo vítimas da Uhum. violência, seja ela física ou psicológica, né, nesse caso. E aí a gente vê que nesse cenário tem muitos estopins, né? Muitos gatilhos para a explosão da violência que a gente está vendo sendo relatado nos jornais quase diariamente, né? Praticamente. E aí tem um argumento, né, do presidente Bolsonaro, que ele usou essa questão para criticar o isolamento social, né? Então a gente vê como que isso é desonesto, porque assim, ele fala que o isolamento social provoca a violência contra a mulher, né? Se a gente analisar a fala dele, ele fala que falta pão na casa da família. Tudo bem, isso está acontecendo, a gente está vendo o aumento da pobreza, inclusive da fome no Brasil, nesse período, é um problema muito grave também, Uhum. mas isso não é a causa da violência doméstica, né? E também a gente vê isso pela falta de políticas públicas, né? Para minimizar a perda da renda dessas famílias, né? Então a gente vê como isso é extremamente desonesto usar essa questão para querer justificar a quebra, né, da quarentena, enfim. E todo mundo acho que sabe disso. E aí eu só concluindo, que eu acho que a Lucélia vai falar um pouco melhor sobre como o Estado está respondendo, né, essas questões. Uhum. A violência da mulher, então, a gente sabe, primeiro, que não é de agora, não é por causa do coronavírus, né? Ela sempre existiu. A gente escancara dois problemas que são muito importantes, que é a violência em si, né? Que é causado Uhum. pelos modelos mentais, de masculinidade hegemônica e de feminilidade enfatizada. E também a gente tem essa questão dos papéis de gênero, né? E, enfim. E o segundo ponto é a forma como a gente lida com ela, né? Principalmente pela via do direito penal. Então, a resposta do Estado é sempre criminal e Uhum. depois que a situação já aconteceu. Sim. Então, a gente começa, assim, desde sempre a gente ignora a questão da prevenção e da proteção, né? Porque a gente não vê. Quando você pergunta para alguém, você conhece a Lei Maria da Penha? A pessoa muito provavelmente vai responder, conheço, é aquela lei que Uhum. se o homem bater na mulher, ele vai preso, né? É uma resposta Sim. muito comum nas pesquisas, né, que a Sim. gente vê. Ninguém vai falar, olha, a Lei Maria da Penha prevê educação de falar sobre violência, sobre gênero nas escolas, Uhum. prevê acolhimento para as mulheres, né, casas de abrigo, enfim, Prever né? reflexão para homens, né? Não tem, ninguém fala Sim, isso, sobre né? Sim, masculinidades, exatamente. sim. Né? Mesmo depois que acontecer, né? É uma forma de. E tudo Uhum. vai entrar pelo caminho da educação, né? Se a gente for Sim. pensar. E aí, por isso que a gente tenta enxergar esse problema de uma forma mais interseccional, né? Pensando Uhum. questões como raça e classe, que são fundamentos, né, para o contexto brasileiro. A gente não pode mais tratar a mulher como sujeito universal, né, no direito, enfim, nas políticas, né, que a gente desenvolve. E é importante a gente refletir nesse momento para essa resposta do Estado, né?
e para o que o movimento de mulheres também está fazendo. Acho que a Alciane vai Uhum, falar um pouco mais sobre isso também, não vou ocupar o espaço dela agora sobre uhum. isso. Excelente, Letícia. Tu comentaste sobre o aplicativo, né, para tentar ampliar essa rede de proteção às mulheres. Tem a Carol Olivian, que fez a live sobre coaching e psicologia. Ela atua, né, ela tem alguns projetos relacionados a atendimento, além dela ser psicóloga em rede de CRAS, né, ela tem projetos, né, paralelos que se referem também ao acolhimento das mulheres, e ela sugeriu também para fazer junto comigo, daí essa é a psicóloga que comentei com vocês, né, só dando agora o nome da Carol, para trabalhar, para fazer a verificação exatamente dessa, como é que está essa rede em Florianópolis, né, essa rede de atendimento primário. Por quê? Porque não foi considerado aqui um serviço essencial, né, até um contraponto em outros locais, inclusive que não são do Brasil. Tu falaste uma coisa aqui, deixa eu ver, sobre bebida alcoólica. Eu estava em contato com uma colega minha do doutorado na psicologia, que é a Cláudia, ela é professora em Jaraguá do Sul, e ela trabalha exatamente sobre essa questão, o problema de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, eu sempre falo para quem adentra nessa conversa junto comigo, ela é muito romantizada, né? É uma preocupação que a gente tem muito grande, principalmente com os graduandos e as graduandas que acabam passando por ritos de passagem dentro da universidade, né, em torno da bebida alcoólica, tudo gira em torno da bebida alcoólica. E a Cláudia, essa minha colega, ela está pesquisando a relação do álcool com mulheres, né? E agora, no contexto da pandemia, ela vai ter que, enfim, verificar como vai fazer a pesquisa, mas ela me passou alguns dados bastante interessantes com relação a isso, inclusive de a bebida alcoólica ser a droga que mais desmantela famílias e que mais prejudica o organismo das pessoas, isso comparado às outras drogas também, que são as ilícitas, né? Então, é algo que, obviamente, para uma indústria também não é vantajoso que isso seja falado, né? Mas a gente tem pesquisa em universidade exatamente para falar sobre isso. E antes eu acabei não falando, mas para quem está assistindo a gente, né? A gente está falando de uma pesquisa que reuniu os esforços da Letícia, da Lucélia e os meus esforços também. É importante colocar também que eu, como professora, eu não vou colar nas costas da Letícia e da Lucélia e só colocar meu nome lá. Pelo contrário, eu estou participando. Isso, como a Letícia comentou, eu trouxe a base teórica para quem faz pesquisa, né, ou para quem tem interesse em trabalhar com pesquisa, vai ser o olhar, vai ser a lente pela qual a gente vai olhar determinado fenômeno, e eu trabalhei, para quem tiver interesse, eu vou até disponibilizar no nosso material de referências, eu trabalhei com material da Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculado à Organização Mundial de Saúde, que fez um estudo bastante interessante sobre violência contra as mulheres num contexto heterossexnormativo. Na verdade, eles falam só um contexto heteronormativo, né? Mas a gente pode trazer alguns questionamentos sobre mulher cis ou trans nessa característica. E lá eles trabalham com uma ideia também de método sistêmico, de analisar o indivíduo, né? Inserido em sistemas. Então, tanto o homem quanto a mulher são inseridos em sistemas individuais, em que ele tem um relacionamento de uma forma bem rápida, digamos assim. Existe um sistema em que a mulher e o homem têm um relacionamento com seus pares, que são as pessoas mais ou menos da sua idade. Tem um outro sistema, que é o sistema familiar, em que as pessoas têm um relacionamento com as suas famílias, nessa questão de recompensas, reforços, padrões de comportamento que a gente vem falando. Tem um outro sistema, que é o sistema da comunidade, o sistema da escola, o sistema do trabalho, e um sistema maior ainda, que é o sistema cultural, que vai ser reforçado ainda por uma questão do Estado. Então, todos esses sistemas, eles nos atravessam, né,
nos colocando padrões de comportamento. E o que a gente tem numa estrutura patriarcal é que há comportamentos que são dedicados às mulheres e comportamentos que são mais facilmente verificado em homens, ou na verdade imputados a homens. E nessa perspectiva, a gente tem uma autora que se chama Ryan e Connell, a Connell que vai trabalhar a questão da masculinidade hegemônica, existem outras masculinidades também, mas a gente trouxe para trabalhar essa perspectiva heterocisnormativa a masculinidade hegemônica e a feminilidade enfatizada. E a Connell vai justificar que podem existir outras feminilidades, mas nunca uma feminilidade hegemônica. Por quê? Porque nessa estrutura de hierarquia de gêneros, o homem sempre vai estar digamos, num degrau, né, acima ao controle e a mulher em alguma submissão. Então, para essa seria a matriz estrutural, né, que a gente fez o olhar, que foi o olhar para esses dados que a Letícia trouxe. E acho muito importante tu falar, se ressaltar essa questão do controle, né, da violência utilizada para se manter o controle, a mulher colocada no local de submissão, né, a prática da violência para a mulher ficar nesse local de submissão. E também de respaldar essa masculinidade que é colocada ao homem desde sempre, né, não só por esses sistemas que eu mencionei, mas pelas tecnologias, né? Eu mencionei a questão do Estado, uma tecnologia do Estado é o direito, né? Essas tecnologias de gênero, as mídias, enfim, a gente está permeado com essa situação. E comentaste daí o último ponto sobre o afastamento das redes, né? O afastamento que a mulher, no início de um relacionamento que é abusivo, vai se afastando de suas redes. Na psicologia, a gente tem uma teoria que são a teoria das redes sociais. Não é Instagram, não é Twitter, né? As redes sociais, elas vão se referir exatamente a essas redes de pessoas com quem nós trocamos, com quem nós interagimos, que é a nossa família, nossos amigos, a comunidade, o trabalho, a escola, e que nos ajudam a sermos nós mesmos, né? E quando uma mulher adentra num relacionamento que tem o potencial de ser abusivo, ela, na verdade, aí já começa a abusividade, há o afastamento dessas redes, então é um sinal de alerta, né? Sempre falo para as minhas conhecidas, para as minhas colegas, que quando a mulher começa a se distanciar da família, das amigas, né? A gente vê uma amiga, começa a namorar, começou a se afastar da gente, opa, o que está acontecendo? Porque isso é um alerta que a gente tem, né? É o primeiro alerta que a gente tem para cuidar para que esse relacionamento não seja abusivo. Bom, Lê, queres comentar mais alguma coisa? Eu acho que da pesquisa era isso, né? A gente está ainda desenvolvendo, né? Está no processo, ela não está pronta ainda. Eu só queria agradecer também o espaço, né, que a professora Grazi abriu pelo Lilith. Acho que agradecer também a professora Amanda. As duas professoras deram bastante incentivo para a gente divulgar, né, nossas pesquisas, o que a gente está fazendo. Acho que só. Perfeito, Lê. Obrigada a você. Obrigada por ter falado. Bom, acho que a Lucélia agora é contigo. Deixa eu falar para o pessoal. A Lucélia eu conheci no ano passado, quando ela teve um baita trabalho, super bem estruturado, aprovado e apresentado na mostra de pesquisa que o Lilith fez em parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? A gente se conheceu, foi no bar, né, Lucélia? Foi no bar, que a Amanda me levou. Sim, os encontros da Amanda são sempre no bar, são sempre os melhores. E a gente não teve muito contato, né, na época, mas a Lucélia retornou para Florianópolis nesse ano para ser nossa aluna ouvinte de Direito e Feminismos. Foi na categoria ouvinte? Não, foi... Especial. Aluna especial, né? Exatamente, porque a Lucélia tem a vinculação de mestrado, também programa de pós-graduação em Direito, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então é isso, olha só, essa mulher veio pra cá. Tu tá aqui em Florianópolis, Lucélia? Ainda. Você tá bem? Apesar de...
Tá, Apesar de ok. tudo, eu tô bem. Apesar da frustração, saudades do que não vivemos com direito e feminismos. Sim, temos aí a proposta, né, de ter algo online, de forma remota, a partir das discussões da pós-graduação, mas vamos aguardar. Mas temos novidades também aí aparecendo, então também vamos aguardar. E, bom, Lucely, eu fiz a minha parte de introduzir como eu te conheço, vou pedir para tu te apresentares e pode daí já embalar sobre o artigo, tá bem? Então, gente, boa noite. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Direito da UFRN, sou de Natal. Como a Grazi falou, eu vim para Floripa para cursar, ser aluna dela. Acabei conhecendo a Letícia. A gente tinha alguns vínculos, digamos assim, em relação à pesquisa. A minha pesquisa que a Grazi mencionou, que eu apresentei na mostra de pesquisa no ano passado, eu trabalhei a Lei Maria da Penha num viés da criminologia feminista, né? Justamente rompendo com essa lógica punitivista que a lei falou anteriormente. Então, a gente trocou algumas figurinhas sobre isso e foi quando a gente também começou a pensar em um artigo em coautoria. E aí surgiu a oportunidade de entrar no projeto da Grazi para desenvolver a pesquisa em relação à pandemia, né? E eu estou muito grata pelas nossas trocas e pela oportunidade, está sendo realmente incrível, né? Estou muito feliz com isso, estou aprendendo muito. E eu vou trazer um pouquinho do que a gente já coletou até agora, de dados e de algumas discussões que tivemos. O que eu achei mais interessante é que desde o começo realmente a gente teve essa necessidade, né, de pautar a nossa pesquisa num viés interseccional, quando a gente começou a ver os dados surgindo em relação ao aumento da violência doméstica nesse contexto de pandemia. Essas notícias vinham de diversos lugares do mundo, a ONU Mulheres, organizações internacionais mencionando isso, e inclusive o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e aqui eu vou fazer um parênteses para falar que o nome do ministério, sim, é Mulher no singular e Família no singular. Sim, isso diz muito, isso diz muito. E esse ministério da Damares, ele lançou no começo de abril uma pesquisa dizendo que tinha havido um aumento de 9% nas denúncias no Ligue 180 em relação na primeira quinzena de março para a segunda quinzena de março. E a nossa primeira reação foi realmente questionar quem eram essas mulheres que estavam denunciando, né? E a gente não queria, de forma alguma, universalizar a categoria mulher, por isso a gente, primeiro, pensou em buscar os dados, como a Letícia mencionou anteriormente, os dados desagregados, para entender quem eram essas mulheres, mas, como sempre, pesquisa de dados no Brasil já é muito difícil, no contexto de pandemia, ela se torna ainda mais caótica. Fora que não existe nenhuma estrutura de coleta desses dados. Então, e principalmente, eu acho que é muito importante que a gente bata nessa tecla dos marcadores sociais agora, porque tem sido muito propagado esse discurso de que tanto o coronavírus quanto a violência contra as mulheres atingiriam a todos de forma igual, sem discriminação. E não. Ficam falando que estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos todos no mesmo barco. A tempestade pode ser a mesma, mas os barcos são diferentes. E a importância desses dados que a Letícia estava buscando e que a gente buscou, desagregados, né, justamente de não só entender o contexto, mas de ter base, ter estrutura para a gente poder pensar, planejar políticas públicas, né? Como pensar políticas nesse contexto de pandemia. E daí surgiu um questionamento da gente, sim, claro, né, que a questão das políticas públicas a gente não deveria precisar falar, mas sim, é uma responsabilidade do Estado. Tá na Constituição, não que isso signifique muita coisa, mas tá lá. A Lei Maria da Penha. Não queria ser essa pessoa, né, que traz a Constituição como argumento. Mas tá lá. Tá lá. A Lei Maria da Penha foi criada para isso, para proteger as mulheres. E nesse contexto a gente precisaria pensar em soluções emergenciais para isso.
E o Ministério da Damares, ele lançou a pesquisa, publicizou essa pesquisa dizendo de um aumento, muito rapidamente, inclusive. Mas qual foi a resposta estatal para isso, né? Como é que responderam? Teve alguma política de enfrentamento? E o que teve? A gente pesquisou e a gente percebeu que não teve. Na verdade, a resposta que foi dada foi a criação de um aplicativo. O nome do aplicativo é Direitos Humanos Brasil, em que as mulheres podem fazer as denúncias por esse aplicativo, como se fosse o Ligue 180. E assim, essas realmente foram muito incentivadas internacionalmente, de que ampliasse as campanhas para denúncia e de que também se ampliassem os meios de se denunciar. Essa também ter uma proposta em um contexto internacional, mas aí a gente tem que aplicar a situação e a realidade do Brasil, né? Onde as vulnerabilidades e as desigualdades sociais já deixavam um abismo enorme em relação a isso. E outro ponto é que a gente encontrou também um artigo da duas sociólogas, a Vânia Passinato e a Elisa Colares, e elas destacam que a velocidade com que esses dados foram também divulgados deixa uma certa margem de risco, assim, na interpretação que está sendo feita deles, porque esse aumento não necessariamente pode ter sido fruto de um aumento da violência, o aumento das chamadas nos registros da polícia e do 180. Não necessariamente vincula a um aumento da violência, mas sim de uma maior busca das mulheres por esses meios, justamente diante da campanha que estava sendo feita. O mês de março inteiro foi construído em cima de muita campanha para denúncia, não só dos governos, dos estados, mas também campanhas locais, de coletivos e tudo mais. E são realmente campanhas importantes. Tiveram diversas iniciativas de chats, WhatsApp, mensagens, sinal de fumaça, tudo, para que a gente conseguisse alcançar essas mulheres, mas isso não indica que tenha havido um aumento. E a outra questão é que essas pesquisadoras foi um artigo publicado no Boletim Lua Nova, e publicado agora no final de abril. E aí, outra questão que elas mencionam é que elas estão preocupadas com essa campanha muito grande em cima de um aumento, sem estar sendo vinculada a uma reflexão crítica sobre se a gente tem o serviço capaz de suprir essas demandas, que está sendo enorme. E aí a gente busca realmente refletir sobre o contexto brasileiro, né? Porque desde 2015, a política do governo tem sido em cima de políticas de austeridade fiscal. Depois do golpe da presidenta Dilma, teve a emenda constitucional 95, que cortou o teto de gastos públicos por 20 anos. E isso teve um impacto direto em relação às políticas de gênero e às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Quando a gente estava começando a construir uma rede, né, depois em relação a 2015, antes de 2015, essa rede foi completamente destruída. A gente já está num contexto de paulatino desmonte das instituições, de cortes orçamentários. Então, a gente pensa que precisa haver uma adaptação desses serviços para o contexto de pandemia. A gente tem que pensar que existe uma adaptação desses serviços para o contexto de pandemia, de serviços que já estavam atuando numa capacidade limite, já estavam com deficiência humana, deficiência de material. Então, esses serviços já estão preocupantes. E a gente fez uma pesquisa em relação aos projetos de lei que estariam em tramitação nesse período, né, em relação à violência contra as mulheres. E existem 6 projetos de lei. Eu peguei um que eu conseguia ler a tempo, e é o mais abrangente, por autoras deputadas da oposição, obviamente, como a Sâmia Bonfim, a Luiz Erundina. E ele tem uma ênfase justamente na manutenção, aquilo que vocês estavam falando anteriormente na live, manutenção como serviço essencial, para que não haja uma diminuição do atendimento nesse momento. E até prevê uma contratação temporária de profissionais, o que eu também achei interessante. E outra coisa é que ele também foca no abrigamento, né? No abrigamento das mulheres. Sim. Inclusive, pretendo que as mulheres sejam colocadas em leitos de pousadas e hotéis, e que o Estado tome conta delas, assistência social, alimentação, tudo mais, dentro desses leitos. Que mais?
Agora esse projeto de lei continua aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados, e ele foi protocolado 4 de abril. Teve um pedido de uma solicitação de urgência no dia 15 de abril, e até agora ele ainda está esperando esse despacho, não tem nenhuma previsão. A questão orçamentária também está prevista com repasse de verbas através da criação de créditos extraordinários para os estados. E essa questão do abrigamento das mulheres em hotéis, a gente viu muitas notícias em relação à Itália, que estava fazendo isso, foi super interessante, e agora, no município de São Paulo, o prefeito sancionou uma lei parecida em relação a mulheres em situação de violência, idosos em situação de rua e profissionais da saúde, para colocar eles realmente em leitos de hotel e dar o suporte e assistência social e tudo mais dentro desses hotéis, o que é uma medida interessante também. Outra coisa importante, e que também conecta com o que vocês estavam falando anteriormente, que também está previsto nesse projeto de lei, é a prescindibilidade de um boletim de ocorrência para que seja concedida uma medida de urgência para as mulheres, não só uma medida de urgência, como a colocação em abrigos. O TJ São Paulo proferiu uma recomendação para os magistrados e magistradas nesse sentido, de que não precisaria haver o registro da ocorrência para colocar a mulher em abrigo. E isso é importante para que a gente cada vez mais mostre às mulheres que a assistência social, o acesso delas à assistência social não pode estar simplesmente vinculado ao sistema de segurança pública. Elas não precisam estar registrando boletim de ocorrência, estar denunciando, para que elas tenham acesso a direitos sociais básicos. Então, e aí, uma outra coisa interessante, que eu acho que entra até como um dado da nossa pesquisa também, é que foi muito mais fácil a gente encontrar todas essas informações em relação a São Paulo, né? Eu já aqui mencionei do município de São Paulo, do TJ de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo também tem uma atuação extrajudicial bem importante, e a Defensoria Pública também, e esses dados estavam sendo publicizados, estavam ao nosso alcance, né? Eu não sei como é que está acontecendo em outros lugares, mas a gente não está conseguindo acessar, que é um dado de pesquisa também, né? De alguma forma. Sim. Mas, para além de falar das instituições, das respostas estatais, a gente tem que ter em vista que a atuação dos coletivos, dos entes, das ONGs, entidades não governamentais, tem sido incrível. Justamente porque elas já estavam sendo incríveis e muito importantes. As políticas sociais pelas mulheres estavam sendo carregadas por formas não estatais, né? Justamente com esse desmonte que estava havendo nas instituições. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está vendo a importância disso, de diversas campanhas, de coletivos, na ideia de amparo a essas mulheres. E foi mais ou menos essas as nossas conclusões, assim, em relação à dependência da mulher a essa proteção estatal, sabe? Porque é uma discussão também do movimento feminista e de teóricas feministas de como as mulheres estão dependendo do Estado, se o Estado é violador por si só dos nossos direitos, né? Então, e uma outra questão é que muitas mulheres não buscam denunciar justamente porque elas sabem que estaria envolvendo a polícia, estaria envolvendo o Estado, e elas não confiam. Então, eu acho que a gente pode até pensar num grau de privilégio que é confiar nas instituições. De mulheres que nem sequer confiam nas instituições para pedir ajuda para essas instituições, né? E foi isso que realmente a gente estava refletindo bastante sobre como é importante fortalecer as redes de apoio locais e as redes de apoio territoriais também. Tem o Instituto da Mulher Negra, o GELA 10, tem uma formação, o PLP, Promotoras Legais Populares, que existe desde 1999 e faz formação com mulheres em contextos territoriais de vulnerabilidade, e justamente faz uma formação para essas mulheres selecionadas, para que elas entendam seus direitos e passem esses direitos, passem essa formação para as outras mulheres. E é nós por nós, é isso. E aí, também entrando nessa questão até do punitivismo, que eu estava falando anteriormente,
as pautas que o Estado começou a agregar em relação à Lei Maria da Penha começou a ser transmutada para um viés punitivista completamente. Então, ficou completamente invisibilizado essas outras medidas que existem, que estão previstas, mas que a proteção da mulher parece que ficou focada simplesmente em um punitivismo penal e que não protege, né? É um contrassenso. E E aí nem esse se ressocializa, né? socializa. Não faz o menor sentido. Você pedir ajuda de um direito penal, e foi esse o meu artigo na amostra de pesquisa, de pedir ajuda de um direito penal que já não funciona, que ele existe para não funcionar, ele existe não para ressocializar, nem para causar paz social, mas para manter o status quo, para manter a estrutura social. Então, eu acho que é meio isso, de buscar contextos de emancipação da mulher, das mulheres, Uhum. ainda mais nesse contexto de pandemia, porque a gente não pode pensar nisso como casos isolados, como apenas números. É uma questão que é aquele mantra do feminismo, né, de que o pessoal é político, é uma estrutura muito maior que baseia a nossa sociedade. Então, para além de pensar em políticas públicas, a gente também precisa pensar em fortalecimento e a emancipação das mulheres em relação a isso. Então, era mais ou menos o que eu estava pensando agora no artigo. Sim, excelente, Lucely. Essa questão do fortalecimento das mulheres, e não só das mulheres, mas num viés comunitário, né? A gente acaba perdendo isso pela promoção do individualismo. Na semana que vem, a gente vai ter a live com a Juliana, né? A Juliana vai falar sobre neoliberalismo, que foi um tema que ela articulou juntamente com o feminismo decolonial no mestrado dela. E o neoliberalismo, numa mentalidade que a gente vê atualmente, ela vai atomizar o indivíduo, né? O indivíduo, ele se perde do contexto, ele se perde da sua realidade comunitária, os vizinhos não se conhecem, não sabe qual é a necessidade do bairro, não sabe qual é a questão da segurança do bairro, e nem como as pessoas podem se fortalecer estando ao lado, né? Então a pessoa acaba se perdendo muito nessa lógica. Então eu acho excelente esse destaque da importância dessa organização da sociedade, a organização das comunidades. Quando eu fiz o relatório inicial, eu já tinha verificado que esse nós é por nós, né? Nós por nós. Muitas vezes as pessoas levam isso para uma ideia de rolê da balada, mas não é isso. Nós por nós vem de uma ideia de comunidade, de periferia, que não é alcançada pelas políticas públicas benéficas do Estado e acabam tendo que se organizar num princípio de autogestão. Então é importante trazer essa realidade para a atuação política, né, das pessoas e, nesse caso, das mulheres, né? Para que as mulheres não se vejam isoladas, não se vejam atomizadas, consigam verificar que elas estão numa comunidade e que a posição delas também é importante para o fortalecimento das outras, né? E daí acaba sendo essa rede. Sobre a rede que tu comentaste, Lucélia, achei bastante interessante, acho bastante interessante linkar com o que a Fábio comentou. A Fábio fez um comentário durante a tua fala, que foi, todo mundo fala que é só denunciar. Não é só denunciar, não vai resolver o problema se só denunciar, né? Existe toda uma estrutura. Exatamente, o que vem depois, essa estrutura, ela está pronta para ser esse só denunciar, ela está pronta para acolher a mulher, para ela reeducar determinadas, né, as atitudes que precisam ser revistas, precisam ser refletidas. Existe um aparato de pesquisa para verificar como está impactando a sociedade, o que precisa ser melhorado, né? Que é algo que tu traz que já não há. E como eu comentei anteriormente, a gente tem aí, já está na base de dados de dissertação da BU da UFSC, o trabalho da Priscila Moreira Fabre, que ela verifica que a rede de Florianópolis está parcialmente implantada, e não é uma rede, né? Tem alguns pontos específicos, alguns órgãos públicos que são implantados. Eu acho que é bastante importante falar sobre
o ponto que se refere ao trabalho da mulher. O órgão específico, agora me foge, mas o órgão específico que seria o promotor de trabalho, a mulher em situação de violência do município de Florianópolis, né, do governo, especificamente do município. A única coisa que a Priscila tinha levantado, que tinha sido feito, que tinha sido realizado, era acho que um curso de defesa pessoal, né? Eu não sei se era um curso por etapas ou era algo pontual. Mas a ideia de pensar que um curso de defesa pessoal para a mulher é algo que se refere ao trabalho dela, primeiro a essa incongruência, né, essa incoerência de temáticas, e depois pensar que a mulher deve se defender da violência, né? É que o que tu e a Letícia estão trazendo, essa ideia de pensar a consequência, né? Não pensar numa prevenção, uma ideia de também de reconhecer que a violência vai existir, a mulher que se vire, né? Isso é muito nefasto, isso é muito cruel, uma estrutura realmente que apresenta essa violência. Nada mais neoliberal que isso, né? Nada mais neoliberal do que se vire, sobreviva. É isso, dar condições materiais, né, para as mulheres. Não é só denunciar, como falaram. Essas condições materiais é que são importantes para retirar ela dessa espiral de violência. Sim. E aí a gente precisa entender quais são as condições que as mulheres estão necessitando. Daí a importância das nossas pesquisas em dados, né? Quais são as condições que as mulheres estão de vida que estão dificultando com que elas saiam dessa espiral de violência. Sim, sim. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Acho que um outro ponto que tu comentou também, que é essa questão de ser multiplicador, né? Tu forma elos, né, de multiplicação. Quando a gente está trabalhando, e aí eu te agradeço também, né, por estar junto conosco nessa pesquisa, por acreditar no Lilith, no trabalho que a gente faz. Quando tu vem conosco, tu também é uma multiplicadora, né, porque tu não vai depender de nós, né, a gente está trabalhando em parceria, a gente está trabalhando de uma forma cooperativa. Então, por exemplo, quando tu retornares, quando tu se desligares da gente, né, espero que se mantenha vinculada, mas quando tiver um desligamento, digamos, até de distância, tu vai ser uma multiplicadora onde tu estiver, né? Então, essa perspectiva é bastante importante e tem muita relação com essa questão de organização da sociedade, um olhar de comunidade, um olhar para o outro, né? Porque essa é a nossa vulnerabilidade maior, a gente ter uma interdependência com o outro. E isso é bonito, né? Isso é uma vulnerabilidade que é algo que nos faz sermos mais de nós. Mas, Lucely, bom, a gente vai encerrando a live. Não sei se tu queres comentar mais alguma coisa. Deixo a palavra para ti. É só agradecer, né? Estou muito feliz com a oportunidade, com as trocas que a gente tem feito. Tem me enriquecido muito, não só na pesquisa, como pessoa, como mulher. E eu estou muito grata por isso, pelo espaço. Obrigada, Grazi. Obrigada, Letícia. Eu vou falar em nome da Letícia, né? Estou pedindo agora em uma procuração para a gente agradecer também. A gente que agradece. É muito bom ter esse retorno e ter parceria como a sua. E que seja a primeira aí de muitas. Sim, tomara. Valeu. Obrigada, boa noite. Obrigada, Lucely. Pessoal, obrigada pela assistência até agora. Boa noite para vocês. Cuidem-se, estejam precavidos nesse momento, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Lu.